Como é a liturgia do culto na sua congregação? É uma bênção? Tem organização? Tem execução, controle? Hoje eu estou aqui para frisar para você, para fazer aqui um comentário da lição de número 11. Essa lição é muito boa, gera muita polêmica também, então tome cuidado para o horário não fugir aí da sua agenda. Isso aqui, na verdade, seria uma aula para umas 3 horas no mínimo, porque os alunos vão debater, vão querer comentar. Então leve o seu planejamento de aula direitinho para nada fugir do controle. É por isso que nós temos aqui no nosso canal um planejamento de aula. É esse aqui, olha, você pode acessar esse planejamento de aula, assista aí como planejar a aula, que vai servir para todas as suas aulas. Então hoje nós vamos fazer aqui, tudo que a gente vai falar na aula de hoje, no comentário, está baseado nisso daqui, pessoal, tá? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lição de número 11, nós vamos encontrar nessa lição planejamento, organização, execução e controle. Quem está estudando aqui administração, os princípios da administração, é exatamente isso daqui. Você sabia que cada culto é uma organização diferente? Nenhum culto é igual ao outro culto. Então, eu quero aqui no nosso comentário tentar trazer para você uma maneira melhor, uma forma melhor de você organizar o culto dentro de tudo que a gente for discutindo aqui. Lição de número 11, ela está datada de 17 de março de 2024. Vamos falar sobre o culto da igreja cristã. Se você ainda não me conhece, eu sou superintendente, professor, coordenador de escola bíblica dominical. Todas as semanas estamos aqui gravando vídeos sobre a escola bíblica dominical. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal. Temos muitos vídeos aqui que vai te ajudar muito na administração da sua EBD. Inclusive, nós temos até curso aqui no YouTube, tá? Um curso para melhorar você, a sua performance como professor. Se eu fosse você, eu faria este curso. São 7 videoaulas que você precisa assistir. E ao término das 7 videoaulas, a gente te manda aí um certificado totalmente gratuito, com o seu nome, com a sua foto. Assista, participa aí desse curso, eu tenho certeza que você vai melhorar muito como professor. Então, para começar, iniciando aqui a nossa aula, passando aqui pelo planejamento, organização, execução e controle, gostaria de ler aqui para você o textuário e a verdade prática, que já nos ensina muito o textuário e a verdade prática, que está dizendo assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, logo aí no textuário, o apóstolo Paulo está dizendo que no culto pode-se tudo, contanto que seja para edificação. Quando a gente fala que no culto pode-se tudo, alguns já levam para outro lado, para outro tipo de pensamento. Mas no finalzinho ele conclui dizendo, contanto que seja para edificação. Então tudo aquilo que for servir de motivo para edificar o meu irmão, é lícito, pode fazer, tá? Então às vezes a gente vê coisas no culto, certas liturgias no culto aí, que a gente vê que não edifica nada. Às vezes são até meninice, tá? Então devemos tomar cuidado com certas coisas que nós colocamos no culto que não edifica ninguém, tá? Então, no tocante a esse aspecto que está aqui no textual. E a verdade prática, o que diz aí, pessoal? O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, olha aí que bacana, né? Então, o culto é uma forma de nos expressarmos em adoração. Qual é a maneira correta de se expressar num culto a Deus?
Como devemos nos expressar para adorar a Deus? Cada um tem a sua forma. Tem uns que se expressam chorando, outros alegres, sorrindo, uns pulam, outros dão cambalhotas. Então, é a maneira de cada um se expressar no culto a Deus. Temos muito que aprender. Então, a cada culto, devemos aprender para melhorar o próximo. Porque quem presta culto a Deus não é o Espírito Santo. Quem presta culto a Deus somos nós. Dependemos do Espírito Santo, somos movidos pelo Espírito Santo para cultuar a Deus, mas quem cultua somos nós. O Espírito Santo é um auxiliador no culto. Ele está nos auxiliando, ele nos impulsiona. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso erro, do nosso pecado. Ele convence o homem que ele está no caminho errado. Mas a responsabilidade do culto é do ser humano. É minha, é tua, é dos dirigentes. Então temos que cuidar para que possamos prestar a Deus um culto com qualidade. Dos 3 tópicos aqui, a gente vai passar dentro dessas questões que eu coloquei aqui para vocês, tá, pessoal? Temos aqui, planejamento, organização, execução e controle. Quem são os responsáveis por organizar o culto? Quem é que organiza? Quem é que faz ali o planejamento? Tá? Então, o planejamento, muitas das vezes, precisa estar no papel. Algumas congregações prestam o culto a Deus de improviso. Lá na sua congregação, como que é? Tem alguém planejando ali o culto, organizando, ou vai no improviso mesmo, né? O Espírito Santo que vai dirigir aqui. Aí o Espírito Santo que vai mostrar quem vai cantar, quem vai louvar, que é tudo pelo Espírito Santo. Ou tem alguém lá com a prancheta, olha, agora vai você, olha, próximo é você, olha, se prepara aí que o pastor vai te dar oportunidade. Olha, se prepara que você vai dar agora um testemunho. Vai chegando o momento da oferta agora, você vai louvar o hino para a oferta. E está ali, tudo dentro de um planejamento. É claro que às vezes você faz um planejamento, não vai sair 100% conforme você planejou, mas os 80%, 90% vai seguir ali o script ali do seu planejamento, tá? Organização, execução, tá certo? E controle. Então, isso é muito importante, pessoal, na ordem do culto, tá? Então, essas bases aí administrativas, esses 4 pontos que eu coloquei aqui, tudo aquilo que rege o culto, se você seguir esses 4 pontos, siga esses 4 pontos, que com certeza vai melhorar muito a ordem, a organização do seu culto, e você vai conseguir trazer mais qualidade. Então, alguém vai planejar, junto com o planejamento vem o que? A organização. Então, o planejamento vem do papel, tá? Escrever ali primeiro como é que vai se dar o culto naquele dia. A organização, ela vai cuidar do que, pessoal? A organização, ela vai colocar as pessoas nos seus pontos, vai colocar as pessoas, vai posicionar as pessoas, posicionar os obreiros. Então, toda a ordem do culto, as cadeiras, tudo ali vem da organização. O momento ofertório. Então, tudo isso terá uma equipe para organizar. Depois da organização feita, cada um no seu posicionamento, aí vem a execução. A execução é já na hora que já começou o culto já está rolando, e aí vai colocando em prática tudo aquilo que foi planejado, as pessoas nos seus devidos pontos ali, bem posicionadas, as irmãs de oração lá, o ciclo de oração, a mocidade já posicionada, as criancinhas, tudo ali, os obreiros, tudo na sua posição, os grupos dos varões. Então, agora segue o culto. Começa o culto. E na direção do culto, alguém tem que estar controlando o pessoal. A pessoa que está no controle, essa pessoa vai cuidar do quê? Ela vai cuidar principalmente do tempo, pessoal. O tempo precisa ser preciso. Não pode... Olha, tem culto, pessoal, que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Eu já vi culto acabar quase 11 horas da noite. O que é isso? Você vai perceber que não tem ninguém no controle, tá? Não tem ninguém controlando. Não basta dizer que o culto está na direção do Espírito Santo, tá? Porque a igreja precisa ter uma questão de ordem, pessoal, tá? Por isso tem aqui, organização, ordem no culto, tá? Então precisa ter horário para começar,
horário para terminar e nós que somos responsáveis para administrar, até porque às vezes tem irmãs ali e irmãos que vão levantar cedo, tem outros compromissos, às vezes a esposa tem um marido lá que não é evangélico, não vai entender, olha, mas o culto acaba 9, chega em casa 11 horas, meia-noite, não, o culto estendeu um pouco mais hoje, então gera um pouco de problema aí para algumas pessoas. Então, controle, alguém precisa estar lá, controlando o tempo. Olha, se estendeu mais um, olha, puxa esse para cá, traz para aquele lá. Olha, eu ia te dar 10 minutos, mas o tempo está corrido, só vou te dar 5. Olha, essa oportunidade aqui a gente vai ter que jogar para o próximo culto, porque excedeu. Então, alguém precisa controlar isso daí. Então, essa é a parte introdutória, pessoal. Agora a gente vai entrar no tópico 1, tópico 2 e tópico 3, tá? Então, a gente vai correr, vamos acelerar um pouquinho. Olha, eu queria até falar para você aqui que nós já temos a caneca do Tutorial IBD, ó. Escola Bíblica, olha aí que bacana. Você quer uma caneca aí do nosso canal, Tutorial IBD? Inscreva-se aí, escreve assim, olha, eu quero uma caneca. Eu quero uma caneca do tutorial. Eu vou fazer um sorteio no final do trimestre e eu quero mandar para você a caneca aí do nosso canal, tá bom? Então peça aí, ó, você vai tomar uma água. Água maravilhosa, direitinha do céu aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Capítulo de número 1, tópico de número 1, 2 e 3. A introdução está dizendo assim, olha, nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Então vamos estudar o culto aqui da sua maneira, seus diferentes aspectos, como nós já iniciamos aqui na abertura desta lição. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, culto, celebração coletiva. Então o culto é uma celebração coletiva, quando estamos nos reunindo ali, né? Claro que cada um vai prestar o seu culto individual, mas ali é algo coletivo. Salmo de número 122, versículo 1, o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então um momento de alegria, de celebração. Lembrando que o culto a Deus começa em casa. Em casa mesmo, seja se arrumando, se ajeitando, se preparando para ir ao culto. E você já se liga no trono. Então, ao começar a se arrumar, então você já começou o culto a Deus. Então, vá para a igreja já no espírito de adoração. Uma coisa, pessoal, o culto que nós fazemos hoje é culto para crente ou culto para quem ainda não conhece o Evangelho? Então, na igreja, é sempre bom lembrar que na igreja está cheio de pessoas lá crentes cultuando a Deus. Mas precisamos também pensar naquelas pessoas que não são ainda evangélicas, né? Pessoas que entram na igreja para visitar. Então, o culto também precisa ser direcionado para essas pessoas. Não culto para nós mesmos, mas culto também, né? Ou seja, uma igreja não de fora para dentro, mas uma igreja de dentro para fora. Prestamos um culto a fim de alcançar o perdido. Então, precisamos também, quando fazemos aqui o nosso planejamento e organizamos o culto, devemos pensar nessas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, pessoal, a organização do culto, né, ela é litúrgica, mas também ela precisa ter princípios bíblicos. Paulo nos recomendou aqui, né? Paulo indicou para nós vários princípios bíblicos que precisam estar no culto. Fora desses princípios é meninice, é bagunça, então tira fora isso, pessoal. Se você pegar aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está dizendo assim, olha, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, prestamos um culto de uma maneira coletiva. Você vê aqui, são pessoas de diversas nacionalidades, diversas regiões, que se juntam para prestar um culto a Deus. Então vamos lá. Tópico de número 1 vai falar de 3 coisas, pessoal. Vai falar de serviço, vai falar de solene, vai falar de culto santo. Então o capítulo de número 1 vai falar para a gente, pessoal, de 3 coisas essenciais.
número 1 vai falar de serviço. Serviço. Subtópico número 2 vai falar de solene. E o subtópico número 3 vai falar de culto santo. Culto santo. Tá bom, pessoal? Então, quando se fala de serviço, serviço abrange diversas áreas, diversas coisas. Mas aqui estamos falando especificamente da obra do Senhor, onde 99% das pessoas que prestam o serviço para Deus, que prestam serviço ao culto, são voluntários, tá? Não são pessoas remuneradas, são pessoas que estão ali voluntariamente prestando serviço a Deus. Então tem aqueles que trabalham ali na execução do culto, na preparação, na organização, na limpeza, cuida ali dos banheiros, dos sanitários, né? Cuidam da casa do Senhor, estão prestando serviço, mas tudo isso já faz parte do culto, tá? Então, prestar um culto a Deus é um serviço também que nós estamos prestando a Deus. E no solene, pessoal, então esse culto aí, solene, ele vai falar sobre a consagração, tá? Então, o serviço é uma entrega, tá? Voluntária. E o solene é consagrar, separar, certo? É algo assim, majestoso. Então, o culto a Deus precisa ser solene, ou seja, precisa ser consagrado a Deus, separado, não pode haver mistura. E outra coisa, pessoal, não podemos separar a nossa vida particular, nossa vida secular, do culto. Tudo está integrado, pessoal. Não podemos prestar um culto a Deus de qualquer maneira. Uma vida totalmente torta, né? Uma bagunça, dívida, pecado, tanta coisa se envolvendo na nossa vida, destruindo a nossa vida espiritual. Uma vida que não tem oração, não tem leitura da palavra. Não, a sua vida particular, se ela não está sendo dedicada a Deus, como podemos prestar então um culto de qualidade? Chegar para o culto, chorar, levantar as mãos ali, aquela adoração, mas acabou o culto, quer dizer, eu tenho duas vidas, né? Uma vida lá no culto e outra vida fora, porque quem olha para a gente vai, e com essa tua vida, vai olhar e vai falar assim, olha lá, pura falsidade, porque conhece a tua vida lá fora. Então, não desassocia um culto prestado a Deus com a nossa vida que nós vivemos lá fora. Então, tudo está entrelaçado, pessoal, tá? E, por último, aqui embaixo, prestar a Deus um culto santo, que não está muito também longe aí do solene, né? Então, culto santo a Deus, quer dizer, nossa vida separada, reservada, santificada para prestar a Deus um culto santo. Agora vamos para o tópico de número 2, tá? Então, finalizando aqui o tópico número 1, você já pode ticar aí, ó, tá? Finalizando aí o tópico de número 1, tópico de número 2, o que nós temos lá, pessoal? Nós temos o propósito do culto. Se prestamos um culto a Deus, esse culto precisa ter propósito, pessoal, tá? Então, quais são os propósitos? São 3, tá? Que nós vamos elencar aqui. Primeiro, celebração, tá, pessoal? Que é o primeiro. Celebração, tá? Qual é o propósito, qual é o objetivo do culto a Deus? Primeiro, é de celebrar, tá? Celebração nos dá uma ideia de festa, de júbilo, tá bom, pessoal? Então, vai para um culto a Deus, vai celebrar. Claro que tem pessoas que vai para pedir, pessoas que estão necessitadas, mas o propósito do culto, pessoal, não é para pedir coisa para Deus, nada para Deus. É bom, embora está ali intrínseco, né? Mas embora nós somos pessoas necessitadas constantemente, ainda que Deus venha satisfazer uma necessidade nossa, um desejo, nós vamos continuar tendo necessidades e desejos. Então, o objetivo de ir prestar um culto a Deus é pôr na cabeça das pessoas celebração. Vem falar assim, olha, vem aqui buscar a tua bênção. A pessoa vai para o culto e fala assim, eu vou buscar minha bênção. Por que a pessoa não fala assim, olha, eu vou adorar assim, eu vou adorar ao Criador, eu vou celebrar a Deus
independente das minhas necessidades, dos meus desejos, independente também se Deus me der alguma coisa. Inclusive tem até aquele louvor que fala, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então é isso, é você prestar um culto a Deus sem barganha. Se Deus quiser naquele dia te abençoar com bênçãos materiais, financeiras, Ele vai fazer. E se naquele dia também Ele não te atender aí o seu pedido, continua indo para os cultos, continua celebrando a Deus. Subtópico número 2, vamos falar sobre títulos. Tá? Eu quero colocar aqui para você. Subtópico número 2 vai falar sobre títulos. Tá? O que isso quer dizer, pessoal? Tá? Título é o nome que se dá aos cultos. Então nós temos ali culto da ceia do Senhor, como nós falamos aqui na aula passada. Temos culto que nós designamos o título como congresso das irmãs, congresso dos varões, congresso das crianças, congresso dos jovens, adolescentes. Então nós damos um título para esse culto, né? Temos também as festividades, tá? Festividade das irmãs, sei lá, dia do pastor, algumas festividades que são realizadas também como prestação de culto a Deus. Então, todos esses títulos, pessoal, tá? Por exemplo, ó, títulos aqui, ó, ceia, congresso, tá bom, pessoal? Congressos, né? Festividades. Então, esses títulos que nós damos aí, todos eles não devem ser para nós. Congressos, grandes eventos, devem visar almas, tá? É momento de louvor, adoração. Cristo deve ser o centro, né? Cristocêntrico ali, um culto cristocêntrico, visando também almas, vidas serem alcançadas. E número 3, tá? 1, 2. Qual é o terceiro aqui, pessoal? Podemos colocar edificação, tá? Apóstolo Paulo falou, pessoal, edificação. O apóstolo Paulo falou, faça-se tudo para edificação. Se o culto não tem servido para edificar, tem pessoas que vão para o culto, pessoal, e às vezes essa pessoa ela se arrepende de ter ido para o culto. Ah, por que eu fui para o culto hoje? Porque o culto, não que o culto não satisfez, na verdade, o culto ele não teve ali Cristo como centro do culto. Às vezes é uma rasgação de cera danada, principalmente às vezes quando é aniversário do pastor, alguma coisa acontece lá, rasgação de cera, e o nome do Senhor não está sendo glorificado, tá? Então, o culto precisa servir para edificação, edificar os irmãos precisam sair do culto melhores, ou seja, você foi de um jeito para o culto, você precisa voltar, após o término do culto, voltar para a tua casa bem melhor. Se você vai de um jeito, você volta para a sua casa pior do que você foi, precisa ver aí, precisa rever esses conceitos. Por que aconteceu isso? Né? Ou será que sempre está acontecendo isso? Né? Você acaba ficando um tanto desmotivado, porque o culto, né, não está servindo para adorar a Deus, está servindo para muitas coisas, menos para adorar ao nosso Criador. Então, finalizando aqui o tópico de número 2, vamos para o tópico de número 3, tá? Vai falar sobre a liturgia do culto. O que não pode faltar no culto, pessoal? Vamos aqui melhorar o nosso espaço aqui, senão a gente não vai conseguir escrever. Então vamos lá, pessoal, liturgia do culto. O que não pode faltar no culto, pessoal? Vai falando aí. No culto não pode faltar o principal. O que é o principal? Depois você pode falar, não pode faltar Jesus, não pode faltar o Espírito Santo. Mas eu vou colocar aqui uma coisa que não pode faltar no culto, pessoal. Ó, número 1, não pode faltar palavra, pessoal. Tem muitos cultos aí que estão se esquecendo da palavra, pessoal. Um culto onde se deixa 5 minutos, 10 minutos para a palavra, é complicado, né? Então, nos cultos precisa priorizar a palavra. Graças a Deus eu congrego aí no ministério, onde lá nós deixamos de 30, 35, às vezes até 40 minutos para a palavra, pessoal. Aí cai naquela primeira questão, né? Planejamento, organização, execução, controle. Cai nessa parada aí. Número 2, o que não pode faltar no culto? Já estamos terminando, pessoal. Só mais um minutinho. Não pode faltar a adoração, pessoal.
Adoração. Olha aqui, não pode faltar no culto, né? Palavra deve ser o principal, mas não pode faltar adoração. Imagina um culto aí sem adoração, só de palavra. Os irmãos iam ficar enfadigados, não é verdade? Então, adoração. Aí vem a questão, né? Você prefere adoração com barulho ou sem barulho? Tem pessoa que fala assim, eu não gosto da Assembleia de Deus, que lá é muito barulho, a igreja é barulhenta. Nem todas as Assembleias de Deus são barulhentas, algumas sim, ou às vezes até exageram um pouco, né? Mas aí tem para todos os gostos, né? Você não quer uma igreja com barulho? Tem ali a igreja batista, tem a presbiteriana, tem a wesleyana, são igrejas mais calmas, né? Tranquilas, mais silenciosas. Agora, de repente, tem a Assembleia de Deus aí que realmente são bem barulhentas. A igreja conhecida como igreja do pé descalço também, né? Você entra lá, tem que deixar o sapato na porta e você ali o couro come. Barulho para valer, né? Então, tem para todos os gostos, tá? Então, adoração, aí fica a seu critério. Você gosta de igreja com muito barulho ou pouco barulho? Coloca aqui nos nossos comentários para a gente saber. Terceira e última coisa, pessoal, para a gente finalizar, vamos lá. Terceira coisa que temos culto pentecostal ou culto tradicional. Pentecostal ou culto tradicional. Olha aí. Culto pentecostal ou culto tradicional. Aí você escolhe, tá? Se você gosta de uma igreja pentecostal, tem várias aí que você pode citar os nomes aí. Mais conhecida, é claro, a Assembleia de Deus. E tem os cultos tradicionais, igreja mais tranquila, como nós falamos aqui no subtópico número 2. Espero que tenha te ajudado aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe aí nosso vídeo, tá? Alguma sugestão, deixa aqui, nós lemos todos os comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Fui!